A gente está começando hoje essa nova série, Perguntas para Jesus. Nas últimas semanas a gente teve uma série chamada Perguntas de Jesus. Foram perguntas que ele propunha para os seus interlocutores e a partir dessas perguntas ele ensinava nos diálogos que surgiam a partir disso. E hoje a gente inverte um pouco a perspectiva porque nós entendemos que Jesus ele nos ensina tanto quando pergunta quanto quando ele responde. Então, baseado nisso, baseado nesse fato, a gente selecionou algumas passagens dos evangelhos onde algumas pessoas faziam perguntas para ele e a partir dessas perguntas feitas, ele também iniciava esses diálogos e ele nos ensinava, na verdade ensinava para essas pessoas e ainda hoje nós conseguimos extrair princípios preciosos para nós a partir dessas perguntas. A pergunta de hoje é talvez um dos maiores questionamentos da humanidade. Você viu ali o que fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus ele plantou no coração do homem o anseio pela eternidade. De modo que, conhecendo Deus ou não, de modo que tendo um compromisso com o Evangelho ou com alguma religião ou não, é muito presente isso na vida do ser humano, essa busca por algo que está além dele mesmo e da sua própria capacidade. Essa busca pelo que é transcendental, essa busca por algo que é maior do que ele mesmo. Você pode observar, por exemplo, nas tribos indígenas mais distantes, ainda assim, mesmo sem contato com religião, mesmo sem contato com alguma civilização, ainda assim eles têm rituais, eles têm momentos de culto, porque eles querem aplacar a ira de alguma divindade, ou eles querem agradar alguma divindade. Quem foi que ensinou para essas pessoas que há algo além deles mesmos? Na verdade, nós compreendemos que é o que o texto de Eclesiastes vai dizer para nós, que Deus ele planta no coração do homem esse anseio, esse desejo pela eternidade, porque o homem ele é capaz de compreender que ele não é suficiente para obter todas as respostas para as suas principais perguntas. Então, uma vez que o ser humano ele tem essa busca pela eternidade, é natural que surja essa pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 10. A gente vai falar sobre um homem que se aproxima de Jesus, propondo para ele exatamente essa pergunta. A gente vai ler o texto, a gente vai refletir um pouco sobre o que nós conseguimos aprender com essa história. Marcos 10, 17. Vou pedir para você manter depois a sua Bíblia aberta, por favor, e eu leio na versão Nova Almeida atualizada. Se você quiser seguir, o texto vai ser projetado. Mas ainda assim, se você puder manter sua Bíblia aberta, Marcos 10, 17. Um trecho conhecido como a história do jovem rico. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso. E diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo.
aplicando a Tua palavra em nós e nos ensinando, nos orientando para que a gente viva a nossa vida de acordo com a Tua vontade, revelada por meio da Tua palavra e vivida em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Nos abençoa, é a nossa oração, o nosso pedido, no nome dele mesmo. Amém. O texto, então, conhecido como o encontro de Jesus com esse jovem rico. A partir disso, a gente já pode começar a perceber algumas características desse homem. De cara, nós percebemos duas, que ele era jovem e que ele era rico. Então, o jovem rico já nos indica para nós isso, mas nós sabemos também, olhando para esse relato, que ele era um homem respeitoso. Ele se aproxima de Jesus e ele se ajoelha diante dele, o chamando de bom mestre. Era um homem jovem, era um homem rico, era um homem respeitador. Ele era alguém religioso, porque quando Jesus fala para ele dos mandamentos, ele diz assim: eu já conheço e pratico isso desde a minha juventude, eu observo esses mandamentos desde a minha juventude. Então, ele não matava, ele não roubava, ele não adulterava, ele não defraudava ninguém, ele honrava o seu pai e a sua mãe, porque ele diz que fazia tudo isso. Então, além de ser jovem, de ser rico, de ser respeitoso, de ser religioso, ele era uma pessoa com um padrão moral altamente elevado. Era talvez o rapaz dos sonhos de muitas moças. Alguém com tantas características positivas, só que esse homem, em determinado momento da vida, ele consegue olhar para dentro e reconhecer que lhe faltava alguma coisa. Tanto que ele se aproxima de Jesus com um certo interesse, porque o texto bíblico vai dizer que ele correu até onde Jesus estava para lhe propor essa pergunta acerca da vida eterna. Aquele homem compreendeu que tudo que ele tinha não era suficiente para responder algumas dúvidas suas acerca, por exemplo, de assuntos espirituais. Ele está interessado agora não somente nessa vida, onde ele possui riquezas, onde ele possui um certo prestígio. O relato do evangelista Lucas vai dizer que ele era uma espécie de governante. Então, era alguém com uma condição social, era alguém respeitado, era alguém bem visto na sociedade. Mas ele compreende que tudo isso que ele tinha aqui não era suficiente para responder aos seus anseios acerca da eternidade. E ele se aproxima de Jesus perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. Ele se mostra, a princípio, preocupado com questões que estão além dessa própria vida. E agora começa para nós um diálogo muito interessante, que Jesus vira para ele. A primeira coisa que esse homem faz é chamar Jesus de bom. Ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já começa quebrando a proposta desse homem, dizendo o seguinte: por que você está me chamando de bom? Não existe ninguém bom a não ser um, que é o próprio Deus. Primeira coisa que Jesus faz com essa resposta é quebrar essa obsessão que esse homem tinha em ser bom. Pessoas com alto padrão moral e religioso têm uma obsessão em parecerem bons. Eles querem parecer boas pessoas, cidadãos de bem. Eles querem se mostrar para a sociedade como sendo uma pessoa de alto padrão, uma pessoa de moral elevada. E normalmente essas pessoas se gloriam na sua própria capacidade, naquilo que fazem e naquilo que de fato se julgam capazes. É muito comum você ouvir pessoas como essa, por exemplo, rejeitando a mensagem do Evangelho, porque ele diz basicamente: eu não preciso de um Salvador, eu não preciso desse negócio de Evangelho, de Jesus, porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não prejudico ninguém, eu procuro fazer o meu. E ainda complementam com aquela frase dizendo: com certeza, Deus não vai mandar para o inferno uma pessoa tão boa quanto eu sou. Eu sou muito bom. Além de bom, eu sou humilde, né? Que é uma lógica muito interessante. E essas pessoas, com essa preocupação moral, com essa preocupação religiosa, eles querem transparecer a bondade em tudo aquilo que eles fazem. E Jesus, de cara, diz para esse jovem: por que você está me chamando de bom? Além de quebrar e destruir essa obsessão que ele tinha, Jesus está fazendo, em segundo lugar, é mostrar para ele que bom é somente Deus. E quando ele diz para o jovem o seguinte: por que você me chama de bom mestre? Jesus está dizendo para ele o seguinte: se eu não sou Deus para você,
Se na tua concepção eu sou simplesmente um mestre, por que você está me chamando de bom? Há um problema muito grave aqui no teu conceito de bondade e de maldade. Porque se para você eu não sou Deus, se para você eu sou um rabino, um mestre como qualquer outro, simplesmente disposto a responder a sua pergunta, não tem motivo para você me chamar de bom, não há razão para isso. Se você me chama de bom entendendo que eu não sou Deus, há falhas muito graves nos teus conceitos de bondade. Às vezes a gente lê o texto bíblico sem perceber alguns detalhes, e é bem interessante e curioso notar que com essa resposta que Jesus dá para esse homem, ele vai orientando o diálogo, de modo que esse jovem pudesse olhar para dentro de si e ele mesmo perceber que ele não era tão bom quanto ele parecia. A religião nos faz olhar para dentro e achar que somos bons. Afinal de contas, nós somos capazes de cumprir uma lista de regras que nos apresentam, ou algumas delas. Mas o Evangelho e a proposta de Jesus nos faz olhar para dentro e perceber que nós não somos tão bons quanto nós pensamos. O diálogo se desenvolve e Jesus fala para ele assim: você está me fazendo uma pergunta que você já tem a resposta. Sabe aquelas pessoas que te perguntam uma coisa, na verdade, querendo que você responda de acordo com o que ela imagina. É igual alguém que vai te pedir conselho: eu vou para o lado esquerdo ou eu vou para o lado direito. E ele já quer ir para o direito. E você fala assim: vai para o esquerdo. O que ele faz? Troca de conselheiro, porque ele não quer um conselho. Ele quer alguém que dê uma opinião para garantir aquilo que ele já quer fazer. E é exatamente esse o papel desse jovem rico quando se aproxima de Jesus, porque Jesus responde para ele dizendo: você já sabe o que tem que fazer. Na verdade, não há muita discussão acerca disso, porque esse homem era um homem da religião judaica, e todas as escolas de pensamento da religião judaica, seja o grupo dos fariseus, dos saduceus, até mesmo os essênios, um monte de grupo que tinha, de corrente de pensamento, todos eles dariam a mesma resposta para alguém que estivesse buscando a salvação, ou seja, a vida eterna: obedeça os mandamentos e evite o pecado. O que Jesus faz para ele é dizer: você já sabe a resposta, você tem que obedecer os mandamentos. Não roubar, não matar, não defraudar ninguém, não adulterar, honrar o pai e a mãe. E aquele homem, ele é ousado, e ele responde para Jesus o seguinte: tudo isso eu sempre fiz. Se a questão é simplesmente essa, estou tranquilo e já garanti a vida eterna, porque eu sou realmente muito bom. E quando ele diz isso, no verso 21, vai nos mostrar que Jesus olha para ele com amor. Amor que percebe que ele está totalmente desorientado e ele precisa de aconselhamento e cuidado espiritual. Com amor, com muito carinho, Jesus olha para aquele homem e diz: você é bom? Então vamos ver se você é bom de fato. Te falta apenas uma coisa: volta lá, vende todos os teus bens, distribui esses bens para os pobres, esse dinheiro que você conseguir levantar, distribui para os pobres, depois você volta e vem me seguir. Já que você é tão bom, só te falta isso. Há duas correntes de pensamento acerca das riquezas que, a meu ver, as duas são dois lados de uma mesma moeda. Infelizmente, isso tem se infiltrado no que nós conhecemos como teologia. A primeira delas é um problema grave que a gente vê, inclusive em algumas ideologias hoje em dia e alguns pensamentos políticos, que acredita que é impossível alguém se tornar rico sem explorar o pobre. Não sei se você já ouviu gente que pensa assim, mas tem gente que pensa que todo rico, ele só é rico porque ele pisou em alguém algum dia. Uma ideia de que possuir riquezas é algo injusto em si mesmo. Não era essa a percepção que os discípulos tinham, porque no verso 26 eles vão dar uma resposta para Jesus. Na verdade é uma pergunta dizendo: então, diante disso, quem é que pode ser salvo? Se essa premissa de que ser rico é algo injusto em si mesmo, os discípulos não responderiam dessa forma. Eles diriam para Jesus: é isso aí, Jesus, o senhor está certo.
o teu reino é nosso aqui, é dos pobres, o teu reino vai ser dividido simplesmente para os pobres, os ricos eles têm que ir embora mesmo, a gente vai promover aqui uma luta de classes, a gente vai começar a separar pobres de ricos, e os ricos vão para o inferno, e nós que somos pobres vamos herdar o reino de Deus, porque a riqueza é algo ruim em si mesmo. Na verdade, não é isso que Jesus apresenta, e a premissa que os próprios discípulos tinham acerca das riquezas era totalmente inversa. Eles vinham de uma cultura que enxergava na riqueza uma recompensa por um comportamento moral adequado. Os discípulos vinham de uma cultura que acreditava que um cidadão de bem, se ele procurava fazer o bem, se ele procurava fazer as coisas boas, que era o caso desse jovem rico, ele seria recompensado por Deus com prosperidade. O Antigo Testamento traz uma história interessante que ilustra isso de forma muito clara, que é a história de Jó. Um homem que tinha tudo e de repente ele perdeu tudo e agora um homem que não tinha nada. Tem uma música aí meio parecida com isso, mas Jó agora, só que é Josué, não era Jó. Jó agora ele perde absolutamente tudo, menos sua esposa e 3 amigos. Quando você vai continuar lendo o livro de Jó, você pensa que seria muito melhor para ele se ele tivesse perdido realmente tudo. Porque a esposa de cara fala assim, olha, amaldiçoa Deus e morre. Não basta amaldiçoar Deus e ficar vivo, não. Ele tinha que morrer. E de repente vem 3 amigos de Jó para consolá-lo, e esses homens também, com essa mesma cultura que os discípulos tinham, e com essa mesma base que os discípulos tinham, eles disseram para Jó o seguinte, investiga a tua vida, olha para trás, porque com certeza, se a prosperidade foi tirada da tua casa, você deve ter pecado contra Deus. Porque uma casa próspera é 100% de certeza de uma casa abençoada por Deus. Infelizmente isso se infiltrou em alguns púlpitos da igreja evangélica brasileira, a tal da teologia da prosperidade, que acredita que se você agrada a Deus em todas as coisas, se você tem uma vida correta, você é abençoado por Deus com riquezas de forma inevitável. Que Deus ele é obrigado a te dar riquezas se você contribui para o meu programa de televisão, ou se você é um dizimista fiel, ou se você é um trizimista, não sei se vocês viram isso, mas tem igreja falando em trízimo, que é 30%, sendo 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Por incrível que pareça, esse tipo de coisa tem acontecido, e isso é fruto de uma falsa premissa acerca do entendimento das riquezas. A quantidade de riquezas que você possui não determina se você é abençoado por Deus ou não. A forma como você administra os recursos que você tem, eles revelam se você tem o coração em Deus ou se você não tem o coração em Deus. Mas aí, para responder essa teologia da prosperidade, surgiu a teologia da pobreza, que é a prima pobre da teologia da prosperidade, que ensina exatamente o oposto. Para que você demonstre que Deus está te abençoando, você tem que ser um miserável, você tem que ser um mendigo, porque todo aquele que tem dinheiro, ele é amaldiçoado por Deus com riquezas. Maldição boa essa, né? Mas é o tipo de teologia que as pessoas defendem e acreditam. A resposta que Jesus dá para esse jovem mostra o seguinte, que Jesus não assina embaixo dessas visões de mundo tão simplistas. A resposta que Jesus dá para esse jovem ensina que a riqueza, ela não necessariamente é fruto da exploração alheia e não necessariamente também ela é fruto da bênção de Deus. A quantidade de riquezas que você tem não determina se você é mais abençoado ou mais amaldiçoado por Deus por conta disso. Jesus ele responde a esse jovem citando os 10 mandamentos. Já que você é religioso, já que você é bom, eu vou fazer algumas referências aos 10 mandamentos, e quando Jesus vai falando sobre não fraudar, não roubar, não matar, não fazer uma série de coisas, ele faz com que aquele jovem olhe para dentro e reflita em algumas coisas. Será que eu fiquei rico porque eu fraudei alguém? Será que eu fiquei rico porque eu roubei? E é curiosa a resposta do jovem, que ele diz para Jesus assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E é curioso que Jesus não retruca chamando aquele homem de mentiroso, por exemplo.
ele parece aceitar e acatar a explicação que é dada por esse homem. Você está dizendo que cumpre os mandamentos à risca? Tudo bem, vou acreditar nisso. O que acontece nesse diálogo é que nós percebemos que o problema não é a riqueza em si. Quando Jesus diz para aquele homem, vá, venda tudo que você tem e dá aos pobres e depois me siga, o problema de Jesus não é um problema ideológico com a riqueza. O problema que Jesus aponta para aquele homem é a segurança que você deposita naquilo que você possui. Nunca foi pecado ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter você. Jesus ele não tem um problema político, ideológico, teológico com a questão da riqueza. Ele não acha que dinheiro seja sinal de bênção ou sinal de maldição. Ele não acha que dinheiro seja algo injusto em si mesmo. Reparem como a história continua, dos versos 23 a 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Algumas pessoas tentam amenizar essa declaração de Jesus. Pode ser que você já tenha ouvido algumas explicações diferentes dessa do que Jesus está dizendo. Tem gente que diz que fundo da agulha era uma espécie de caverna de pedra que tinha em Israel e o camelo tinha que abaixar ali para entrar, que era um negócio difícil, mas não era tão difícil assim. Não sei se você já ouviu isso. Outros, mais ousados ainda, dizem o seguinte, que a pronúncia em aramaico para a palavra camelo é muito parecida com a pronúncia em aramaico para a palavra barbante. Então Jesus estava falando que o barbante é difícil de entrar no fundo da agulha e quem estava escrevendo entendeu o camelo como se Jesus fosse fanho, tivesse algum problema de dicção ou qualquer outra coisa e tentam dar uma explicação para amenizar um pouco a força dessa declaração que ele dá para os seus discípulos. Na verdade, Jesus ele está fazendo uma metáfora para dizer que é impossível um rico entrar no reino de Deus. Isso gera uma admiração dos discípulos, que perguntam para ele de volta, dizendo, então, quem pode ser salvo? Lembram que eu falei que a cultura deles via a riqueza como um sinal da bênção de Deus? Essa pergunta revela exatamente isso. Se Jesus está diante de alguém que é moralmente bom, se Jesus está diante de alguém que é religioso, se Jesus está diante de alguém que é influente na sociedade, e o sinal de que ele é realmente tudo isso que ele diz ser, é que ele é abençoado com muitas riquezas. Se esse homem, sendo tão bom, não pode ser salvo, quem pode ser salvo então? Esse é o espanto dos discípulos. E Jesus vai dizer para eles de forma bem clara, que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Só que o texto não para aí, e ele diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que Jesus está mostrando para os discípulos com essa resposta é que herdar a vida eterna não é possível pela sua própria iniciativa. Herdar a vida eterna não é possível observando mandamentos. Herdar a vida eterna não é possível sendo uma pessoa moralmente boa ou qualquer outra coisa parecida, mas a vida eterna ela só é possível porque a iniciativa parte do próprio Deus. É impossível um rico entrar no reino dos céus, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus ele não está aqui dizendo que é pecado ser rico. Na verdade, o que ele está nos mostrando é que, na verdade, ele também não diz que todos os ricos são maus. Tem gente que pensa assim, né? Se alguém tem uma condição financeira boa, já olha todo, deve estar roubando alguém, né? É impossível uma pessoa se tornar uma pessoa rica, fruto do trabalho, fruto do esforço. Na verdade, isso revela muita frustração do seu coração, que talvez você quisesse ter riquezas e por não querer trabalhar, ou por qualquer outro motivo, que a gente sabe também que essa não é uma equação exata, você não consegue e é muito mais fácil criticar o outro. Jesus não está fazendo isso.
Ele não está dizendo que todos os ricos são maus e todos os pobres são bons. Não. O que ele está mostrando é o seguinte, que há algo de muito errado com todo ser humano e que o dinheiro tem um incrível poder de nos cegar acerca disso. A questão que ele propõe para aquele jovem não é o dinheiro que ele possuía que era o problema, mas era uma confiança cega que ele depositava naquilo que ele possuía. Na verdade, ele não possuía as riquezas, ele era possuído por elas. Tanto que quando Jesus propõe esse desafio para ele, vá, venda tudo, distribua para os pobres, ele estava interessado em conhecer sobre a vida eterna. Foi ele quem procurou Jesus. Ele quem foi correndo até Jesus, e quando Jesus dá essa resposta para ele, o que ele faz? Ele se retira triste, porque ele era dono de muitas propriedades. A partir dessas duas formas falsas de enxergar o dinheiro, nós somos enganados acerca da nossa verdadeira condição espiritual, porque o dinheiro e a quantidade de dinheiro que você possui nunca foi instrumento de medição relacionado à sua espiritualidade. Ao contrário do que querem te dizer por aí, o fato de você ter dinheiro não significa que Deus está te abençoando, e o fato de você não ter dinheiro também não significa que Deus esteja te abençoando ou amaldiçoando, porque a quantidade de dinheiro não mostra isso, mas a forma como você investe o seu dinheiro, a forma como você administra o teu tempo, os teus recursos, os teus talentos, a forma como você utiliza os dons que o próprio Deus te deu, revelam quem é o Senhor do seu próprio coração. A nossa condição espiritual é essa. É impossível para qualquer ser humano herdar o reino de Deus pela sua própria capacidade. Nós necessitamos então de uma intervenção divina. Nós necessitamos de uma intervenção miraculosa. Somos todos nós desesperadamente necessitados do que nós conhecemos como graça de Deus. O que o dinheiro tem o poder de fazer é te cegar acerca da tua verdadeira condição espiritual, quando você olha para ele como se ele fosse um instrumento para te mostrar o quanto Deus está te abençoando ou não. No verso 21, Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. A resposta de Jesus para esse homem revela um questionamento daquele jovem que pode ser comum a você também. Você já fez de tudo, você já tentou de tudo, você faz tudo que é certo, você é alguém que procura ser correto nas suas transações, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, você é alguém bem-sucedido, mas ainda assim percebe que te falta algo. Exatamente assim era aquele homem, um homem jovem, rico, respeitado, moralmente bom, mas ainda assim percebia que lhe faltava algo. E a resposta de Jesus para ele indica que não basta apenas conhecer a lei, não basta apenas ser religioso. O que o Evangelho faz para nós é nos mostrar que para um cristão não basta simplesmente deixar de fazer as coisas ruins, como matar, roubar, dar falso testemunho, adulterar, defraudar o próximo. Não basta para nós simplesmente abandonarmos e nos arrependermos dessa vida de pecado. Mas a resposta de Jesus para esse homem nos ensina também que nós devemos mudar a forma de enxergar e de nos relacionarmos também com os nossos talentos, com os nossos sucessos e com as nossas riquezas. O Evangelho não nos mostra que pecado não é simplesmente matar, roubar, usar drogas, dar mau testemunho, torcer para o Flamengo, essas coisas. O que o Evangelho vai dizer para nós é que nós não precisamos simplesmente abandonar o pecado e nos arrependermos dos erros, também, mas nós precisamos urgentemente nos arrepender da forma como nós temos usado as coisas boas que nós possuímos, porque nós temos a incrível capacidade de transformar bênçãos que Deus nos dá em ídolos. Que nós não sabemos definir direito o que é prioridade para nós. Nós não sabemos definir direito aquilo que é fundamental para nós. E a história desse jovem mostra realmente isso. Ele se mostrava interessado pela vida eterna, mas quando é colocado diante dele uma balança para que ele pudesse pesar, abrir mão das riquezas para herdar a vida eterna, eu vou sair daqui porque esse papo já não me agrada mais.
Eu já não tenho tanto interesse assim na vida eterna, porque as riquezas, na verdade, elas me dominam. E a gente tem, irmãos, que tomar muito cuidado, porque é muito possível e é muito comum nós fazermos exatamente isso, usarmos coisas boas da maneira errada. Falando de um casamento estável, por exemplo, é uma bênção de Deus. Um bom emprego, uma casa própria, relacionamentos seguros, saudáveis, amizades, coisas boas, coisas naturalmente boas. Só que se você não toma o devido cuidado, isso pode se tornar para você um ídolo. O que Jesus diz para aquele homem é o seguinte: você está colocando a sua confiança naquilo que você possui. Você está se esforçando para possuir cada vez mais, mas esse teu esforço está te distanciando de Deus. A resposta de Jesus para aquele homem é mais ou menos: eu quero que você imagine a tua vida sem nada do que você possui. Imagina que você não tem mais R$1. A única coisa que você tem sou eu mesmo. Você acha que você consegue viver assim? Você que põe a confiança na riqueza, você acha que você consegue viver sem a riqueza? E às vezes nós temos a facilidade de olhar para esse jovem rico e criticá-lo com tanta propriedade. Por que ele não abriu mão das riquezas para herdar a vida eterna? E nós falamos, é muito simples. Sabe por que é muito simples para nós? Porque nós não temos riquezas. A questão não é a riqueza em si, mas é aquilo que tem tomado o centro do teu coração e tem se revelado o Senhor da sua vida. Pode ser que você não deposite a confiança na riqueza, até porque você não tem riqueza, mas pode ser que a sua confiança esteja depositada no teu emprego, no teu casamento, naquela lista de coisas boas que eu falei, mas a partir do momento que você confia naquilo cegamente, e você constrói a vida baseado nessas coisas boas que você tem, aquilo se tornou para você um ídolo. A minha pergunta para você hoje é parecida com essa resposta de Jesus para esse jovem: se não te sobrasse mais nada, imagina tudo que você tem, se você perdesse tudo e só te sobrasse Jesus, te faltaria alguma coisa? Ou a sua vida estaria completa porque Ele te é suficiente? Será que Jesus é tudo para você? Ou o que te satisfaz é Jesus e mais alguma coisa que Ele mesmo pode te dar? Falamos do jovem rico com tanta facilidade, porque a nossa vida não está construída nas riquezas, mas temos muita dificuldade de abrir mão daquilo que para nós é o nosso ídolo, o Senhor do nosso coração. Aquele jovem retira-se triste naquele momento, porque ele possuía muitas coisas, e essa reação demonstra exatamente que para ele as suas riquezas valiam mais do que as questões eternas. E como é triste a gente perceber que a gente olha para essa história, que a gente conhece o Evangelho, e ainda assim muitos de nós temos pautado as nossas vidas em questões que são temporais, efêmeras. Não nos preocupamos com as questões eternas, porque para nós nos importa muito mais o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa realidade de hoje. A identidade daquele homem estava centrada naquilo que ele possuía. Quando Jesus desafia aquele homem a vender tudo que tinha e doar para os pobres, na verdade era um desafio especial para esse jovem. Não é um mandamento para todo cristão. Se você entrar em alguma igreja qualquer dia, que seja aqui, e alguém usar esse texto para pregar que você tem que vender tudo e doar para a igreja, doar para os pobres, vá embora na hora. Esse não é um mandamento, esse é um desafio que Jesus propõe para aquele jovem, para que ele olhasse para dentro do seu coração, para que ele percebesse o que era mais valioso para ele, a preocupação com a eternidade ou a segurança nas riquezas daquilo que ele possuía. A proposta que Jesus faz para aquele jovem é para que ele olhe para dentro e ele descubra o que é necessário que ele abra mão para conseguir compreender melhor as questões da eternidade. O que Jesus faz é fazer com que ele reflita e ele chegue à conclusão que a preocupação dele com coisas eternas não era tão grande assim, mas o coração dele estava centrado nas riquezas que ele possuía. E nós?
que é mais precioso para você? Sua família? Seu emprego? Seus filhos, seus amigos? Sua segurança financeira? Se você perdesse tudo isso e só te sobrasse Jesus, você estaria plenamente satisfeito ou ainda te faltaria muita coisa? O dinheiro, ele não é instrumento de precisão acerca da espiritualidade, mas ele indica onde está o nosso coração. Nós só investimos naquilo que nós acreditamos. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de dons, de talentos. Nós só investimos naquilo que nós acreditamos, e é muito triste constatar que muitos se dizem cristãos, mas não acreditam no reino de Deus a ponto de investir nele, e não acreditam no Evangelho a ponto de investir no Evangelho, investir para que a mensagem do Evangelho avance. Muitos não conseguem abrir mão de muito menos do que as riquezas que esse homem possuía, para que a obra de Deus continue avançando e progredindo, para que o reino de Deus seja visível para mais pessoas em diferentes realidades. Se não te sobrasse nada hoje, além de Jesus, te faltaria alguma coisa? Na verdade, a gente olha para esse diálogo e a gente é desafiado por meio do Evangelho. Porque esse diálogo não mostra para nós uma conversa entre Jesus e o jovem rico. Mostra para nós uma conversa entre o jovem rico e um jovem que amava o dinheiro. Porque o verdadeiro jovem rico dessa história é o próprio Jesus. Ele era um homem jovem, ele tinha aqui talvez 31 anos, em torno disso, porque ele começa o seu ministério com 30 anos, que é o auge da vida de todo homem, 30 anos. É onde ele está mais bonito, mais inteligente, é quando ele tem 30 anos, é o ponto central da existência. Jesus começa o seu ministério quando ele faz 30 anos, aqui ele ainda é um jovem de 31 anos a essa altura, alguém que tinha vivido na mais suprema glória e riqueza, alguém que é mais rico do que todos os tesouros desse mundo, e que possuía e que vivia na riqueza, na maior riqueza, que é a riqueza da gloriosa presença de Deus, e ele deixa tudo isso para trás. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 8, versículo 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Que Jesus está propondo nesse diálogo com esse jovem que amava o dinheiro. O que ele está dizendo para esse jovem é o seguinte: se tem alguém aqui nessa conversa que teve que abrir mão de coisas grandes, maiores, incomparáveis, não é você, mas fui eu. A grande questão, irmãos, é que o Evangelho, ele transforma a nossa mente, e ele traz um significado novo para outros conceitos que para nós significavam qualquer outra coisa. Por exemplo, a riqueza. Riqueza para alguns pode ser viver com saúde. Riqueza para outros pode ser a riqueza financeira mesmo, literal. O que o Evangelho faz é abrir os nossos olhos para que a gente enxergue que não há riqueza maior do que a graça de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, um favor que vocês receberam sem merecer. Jesus era rico, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Não é uma promessa de prosperidade financeira, mas é uma promessa de ressignificar a vida, para que você entenda que a maior riqueza que alguém pode possuir é a salvação que nos é ofertada de graça, por meio da graça de Deus. A história de Jesus mostra para esse jovem rico e mostra para nós que ele abriu mão de tudo por amor a nós. E é triste a gente olhar para dentro de nós e percebermos que nós temos tanta dificuldade em abrir mão de tão pouco por causa dele. Somos incapazes, e o Evangelho atesta essa nossa incapacidade. O Evangelho atesta que é impossível um rico entrar no reino de Deus. O Evangelho atesta que é impossível para qualquer ser humano se achegar a Deus por iniciativa própria,
mas o Evangelho nos mostra que diante da nossa incapacidade de sermos salvos por causa do nosso próprio pecado, Deus providenciou um meio para que nós fôssemos alcançados pela gloriosa riqueza da sua graça. Ele envia seu Filho Jesus, verdadeiro jovem rico, que se fez pobre, que abraçou a nossa miséria, que abraçou o nosso pecado, que foi castigado por Ele até a morte, foi castigado até a morte por nós e ressuscitou ao terceiro dia, indicando que esse sacrifício foi aceito por Deus. Se Jesus ficasse detido na morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e se ele simplesmente morresse, ele seria um mártir, alguém que viveu por uma causa e morreu por ela e nada além disso. Que se o salário do pecado é a morte, e a morte foi maior do que ele foi vencido pelo pecado. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele prova que é maior do que a morte. Ele prova que viveu uma vida perfeita e sem pecado, e ele abre para nós um novo e vivo caminho para Deus, pelo qual nós podemos entrar com ousadia e intrepidez, porque não é conquistado pelos nossos méritos e forças, mas é conquistado para nós por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós somos salvos por aquilo que Ele fez, por crermos naquilo que Ele fez, e isso transforma a nossa vida hoje, de forma que a gente procura viver a vida de uma forma totalmente diferente. A mensagem do Evangelho mostra para nós que nós temos um exemplo em Jesus, para quem nós olhamos e aprendemos que nós podemos abrir mão. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz isso: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, foi reconhecido em figura humana, foi humilhado, foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui a gente tem um bom exemplo. Alguém que abriu mão do que possuía, alguém que não julgou que o fato de ser o homem mais rico de toda a história, alguém que não julgou que esse fato era algo a que ele devia apegar-se, mas por conta de um propósito bem definido, ele abre mão da sua riqueza. Qual é o propósito que tem regido a sua existência? Quando você tem um propósito bem definido, você abre mão de qualquer outra coisa que não seja fundamental para que aquele propósito seja alcançado, e é isso que Jesus faz. Só que o Evangelho e essa história, esse texto, essa carta de Paulo aos Filipenses continua e nos indica que Jesus não é meramente um bom exemplo, mas diz que ele morreu, ressuscitou, venceu a morte por nós, porque o texto continua dizendo: por isso, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, esse nome maravilhoso, esse nome lindo, esse nome poderoso, que nós acabamos de cantar sobre isso, que nos remete ao sacrifício que Ele fez na cruz por nós, abrindo mão da sua riqueza, se tornando pobre, para que nós que somos pobres espiritualmente, nos tornássemos ricos, porque nós entendemos que a nossa riqueza não são os bens que nós possuímos, mas é compreender o sacrifício de Cristo que nos é revelado por meio da sua graça. A minha oração hoje é que a tua forma de lidar com o dinheiro e com qualquer outra coisa seja ressignificada pela cruz de Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós somos lembrados de que não há propósito maior na vida de um cristão do que o seu compromisso com a mensagem do Evangelho. E qualquer outra coisa se torna absolutamente irrelevante diante desse compromisso. Quando a cruz de Cristo é o que traz significado para a nossa existência, aí sim, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a abrirmos mão de qualquer outra coisa, porque nada é mais importante para nós do que o próprio Deus habitando dentro de nós. Quem compreende isso, compreende que toda a sua vida ela deve ser vivida para a glória de Deus. E todas as coisas boas que Deus te deu podem ser usadas para a glória de Deus. A questão não é o que você tem, o que Deus te deu, a questão é qual a ordem de prioridades na tua vida. Aquilo que você possui ou a maior e mais suprema de todas as riquezas, que é o Evangelho de Jesus que foi revelado a nós. Quem compreende isso, não fica mais calculando o quanto você vai ter que abrir mão para que o Evangelho avance,
mas você vai calcular o quanto você pode e quer abrir mão pelo reino de Deus. E o Evangelho nos revela ainda que isso não é nada que Jesus já não tenha feito por nós. Aliás, é muito menos, o esforço é muito menor. Ele abriu mão de tudo para vir até nós, para viver essa vida que éramos incapazes de viver, para morrer por nós, para ressuscitar ao terceiro dia. Que toda a tua vida possa encontrar significado na cruz, no que o melhor e o verdadeiro jovem rico fez por cada um de nós. E que você compreenda que herdar a vida eterna é algo impossível para qualquer ser humano. Se a iniciativa é nossa, impossível. Mesmo que seja moralmente bom, mesmo que seja religioso, mesmo que seja membro da CBM, todos nós somos desesperadamente necessitados da graça de Deus. E a iniciativa parte somente dele, por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro e melhor jovem rico. Que ele nos abençoe em nome de Jesus.